Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sábado 23 de novembro de 2024, iremos destacar a final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, equipe do Brasil, enfrentando o Racing da Argentina na decisão em Assunção, no Paraguai. Os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, vai falar sobre o Flamengo, que mesmo garantido na Copa Libertadores de 2025, após conquistar a Copa do Brasil, tem o seu técnico Felipe Luiz exigindo o mesmo grau de comprometimento para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e a reação do Atlético Paranaense, que agora está mais distante de ser rebaixado, da ameaça de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, e o Corinthians, que após 5 vitórias consecutivas, quem diria, hein? Pensa até em uma vaga na próxima Libertadores da América. Tudo isso não sai daí, fique ligado, é já, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola, fique ligados que daqui a pouquinho vamos falar da decisão da Copa Sul-Americana. De um lado, o Cruzeiro, equipe brasileira, equipe de Belo Horizonte, Minas Gerais, e do outro, o Racing, equipe da Argentina. O Cruzeiro que eliminou a equipe do Lanús, equipe também argentina, enquanto que o Racing despachou o Corinthians na fase semifinal. Daqui a pouquinho, após os nossos analistas, tudo sobre essa decisão da segunda maior competição do continente sul-americano. O assunto agora, sem perder tempo, eu vou até o Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes, o Flamengo do Felipe Luiz, que chegou muito bem após a demissão do Tite, com resultados, não só resultados, mas o time jogando de uma outra forma, muito mais aplicado, aquela forma intensa que é peculiar, é uma característica desta equipe do Flamengo. Agora, é bem mais notada, e ele, após a vitória diante do Cuiabá, jogando na casa do adversário, na Arena Pantanal, por 2-1 de virada, deixou claro na coletiva de imprensa que quer ver a sua equipe jogando no mesmo nível, independente se está na Copa Libertadores do próximo ano, jogando com a mesma seriedade, com o mesmo empenho, no mesmo nível, nas 4 partidas finais desse Campeonato Brasileiro. E aí eu quero a sua análise com relação a essa questão, a essa cobrança, a essa postura, a esse trabalho do Felipe Luiz. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, Júnior, Fernando, Robson, seguidores e seguidoras da Resenha da Bola. Um ponto de honra, podemos assim dizer, foi citado por Felipe Luiz, treinador do Flamengo de 39 anos, menos de 11 meses na função, da base em janeiro ao profissional, começo de outubro no Ninho do Urubu. O jovem treinador, desde sua coletiva de apresentação, manifestou sem meias palavras a obsessão por vitórias e títulos, embora àquela altura abraços com um Flamengo eliminado na Libertadores e já distante do topo do Brasileirão. Restava ali, entretanto, a Copa do Brasil, e ele foi à luta nos 2 jogos da semifinal contra o Corinthians, com uma equipe desfigurada, é verdade, em sua composição dita ideal, diante de graves lesões sofridas por figuras referenciais, da defesa ao ataque. Felipe Luiz reconfigurou taticamente, em curtíssimo espaço de tempo, o cauteloso Flamengo de Tite, priorizando a pressão no campo adversário, respaldada por cuidados especiais na retaguarda, rigorosamente a fazer do limão uma limonada, bem ácida para os adversários, contra os quais sofreu apenas um revés, contra o Fluminense no Brasileirão. Ao reequilibrar suas linhas, não perdeu mais e, como cereja do bolo, a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, com uma vitória e um empate,
cujos resultados estiveram abaixo do massacre imposto ao forte oponente que decidirá, por sinal, contra o Botafogo, próximo sábado, dia 30, a Copa Libertadores da América. Com mais qualidade na transição para contra-ataque, a escalar o criativo Léo Ortiz na zaga em lugar do voluntarioso Fabrício Bruno, Gerson cada dia mais coringa em todos os espaços e uma gratificante alternativa no banco, chamada Everton Araújo, oriundo do meio-campo do Sub-20. Ele supriu de forma engenhosa as ausências de Pedro Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Matias Vinha, todos lesionados em tempo de alto rendimento na equipe. A contundência do Flamengo de Felipe Luiz, notadamente na final da Copa do Brasil, forçou extraordinárias atuações de Everson, goleiro do Galo de Minas, que impediu goleadas a serem sofridas por sua equipe, incluindo o jogo sequencial pelo Brasileirão, dos rescaldos da conquista do torneio contra os mesmos comandados do argentino Gabriel Milito. Diante de indagações insólitas que remetiam ao comportamento rubro-negro em 2022, após vencer a Copa do Brasil e a Libertadores, afrouxando a corda na etapa final da temporada nacional por pontos corridos, Felipe Luiz foi enfático: não admitirei que isso ocorra sob meu comando. Embora antecipadamente garantido na Libertadores do próximo ano, o jovem treinador do Flamengo, obcecado em vencer, como repete a exaustão, cair além do atual quarto lugar do Brasileirão, ameaçando até pregar alguma peça nos concorrentes acima, no momento em que o líder Botafogo, até bem pouco confortável na tabela de classificação, é pressionado pelo resiliente Palmeiras de Abel Ferreira. E o Fortaleza de Vojvoda em terceiro a sinalizar voo mais alto para encostar no topo, a despeito de receber próxima terça 20 horas no Castelão, justamente o mesmo rubro-negro ganhador da Copa do Brasil. Para Felipe Luiz, sejamos francos, o título do Brasileirão, apesar de povoar seus melhores sonhos, dependeria, a 4 rodadas do fim, de um complicado ajuste de resultados, detalhe tido como matematicamente plausível, para cujo desfecho vale a célebre ponderação de Garrincha, diante da premonição do treinador da seleção brasileira na Copa de 1958 na Suécia, de que o endiabrado ponteiro ultrapassaria fácil os próximos adversários e era só depois correr para o abraço. Tudo bem, seu Feola, mas é preciso combinar com os russos. Felipe Luiz, com um turbilhão de ideias táticas na cabeça e os pés no chão, sabe que não terá moleza pela frente nesse fim de temporada, mas exercerá seu direito de tentar se sobrepor a um leão por vez, o primeiro dos quais, na semana entrante, justo o Lion do PC. Felipe Luiz não abre mão da entrega total e absoluta de seu time, independente dos resultados, com cujo comportamento tático e estratégico no reduzido tempo de treinamento tem enfrentado virtudes e fraquezas adversárias, à luz dos pertinentes reparos e aprimoramentos de sua própria equipe. Sejamos francos, à margem de tudo que iria ocorrer nesses 4 jogos findantes do Brasileirão, Felipe Luiz já está garantidíssimo como a mais grata, surpreendente, meteórica revelação de treinador do futebol brasileiro neste 2024, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes. O Felipe Luiz, de fato, é um treinador altamente comprometido, além da qualidade, altamente profissional. Porque tem que cobrar mesmo. Na minha opinião, essa questão de agora não significa mais nada, o campeonato já ganhou a Copa do Brasil, não precisa mais se esforçar, que é isso, gente? O Flamengo é um clube gigante, qualquer clube, seja ele maior ou menor na questão de títulos, de poder financeiro, você tem que ter comprometimento até o final em qualquer competição. E o Felipe Luiz pensa como tem que ser. Profissional, na concepção exata da palavra, tem que agir assim. Esse negócio de, não, agora vamos tirar o pé, já temos vagas na Libertadores, qualquer posição, que nada, cara.
Ah, não, mas o Flamengo está em quarto. Se cair para quinto, ou sexto, ou sétimo, oitavo, não está nada bom. Qualquer equipe tem que sempre pensar em jogar para vencer. Se não ganhar, uma outra coisa. Agora, essa é a postura de um técnico, como eu digo, profissional na real concepção da palavra. Mas agora eu vou dar um pulo até o sul do Brasil, Curitiba, Paraná, meu caro Fernando César, o Atlético Paranaense, que até 2 rodadas atrás chegou a estar na zona do rebaixamento, se não me engano, por 2 rodadas, pelo menos, e agora, após resultados positivos, vem aí, já abrindo, né, uma distância. Ainda tem ameaça? Claro que tem, mas já tem um certo conforto e o principal, né, a moral mais elevada, brigando para fugir de qualquer ameaça de rebaixamento para a Série B, hein, Fernando? Um abraço. A situação do Atlético Paranaense para fugir aí da ZF, ela melhorou bastante com os resultados positivos obtidos em casa contra a equipe do Galo, o Atlético Mineiro, e mais recentemente contra a equipe do Atlético Goianiense, que é outro time realmente que já está se despedindo da Série A como lanterna da competição. A equipe do Atlético Goianiense está fadada a disputar a Série B no ano que vem, mas perante, claro, o equilíbrio que o Campeonato Brasileiro oferece, toda vitória é importante, e principalmente para o Atlético, que há poucos dias estava frequentando aí essa chamada zona de perigo, a ZR, desse Campeonato Brasileiro. Nesse momento a situação do Atlético, ela, se não é confortável, porque, claro, equipes da 12ª posição, que hoje é ocupada pela equipe do Vitória da Bahia com 41 pontos, para baixo, essas equipes ainda correm risco de rebaixamento. Até o próprio Grêmio, que vacilou no último confronto contra a equipe do Juventude, ainda não está numa situação de tranquilidade em que pese o bom elenco individual que a equipe comandada pelo Renato Gaúcho tem. Muito bem, por que é que eu digo que a situação do Atlético Paranaense melhorou muito? Mesmo sabendo que o jogo, o próximo compromisso, domingo, contra a equipe do Bahia, jogando em Salvador, é um compromisso dificílimo. Inclusive o Bahia, pelo elenco que tem, pelo momento que atravessa, ele entra como favorito ainda mais, jogando em casa, uma equipe que conta aí com o apoio muito grande da sua torcida, com a média aí de 38 mil espectadores. A gente sabe da dificuldade que o Atlético Paranaense terá nesse domingo. Mas depois o Atlético volta a jogar em casa e ele terá confrontos diretos jogando em casa. Ou seja, no outro domingo, a equipe do Atlético pega o Fluminense, que hoje ocupa aí o 16º lugar, situação inclusive mais complicada que o próprio Atlético Paranaense. Na sequência, na 37ª rodada, penúltima rodada, o Atlético, numa quarta-feira, recebe o Bragantino, que é outro confronto direto, onde ele, claro, tem a obrigação de buscar uma vitória, e aí ele não pode contar aí com pontos no último compromisso, que será no dia 8 de dezembro, a última rodada contra o Galo, o Atlético Mineiro, que hoje está entre os melhores times que praticam um bom futebol na atualidade no futebol brasileiro. Então, repito, os 2 jogos que o Atlético terá em casa, dos 4 que restam,
podem sim garantir a permanência do Atlético, ele que conta hoje principalmente com um grande momento que vem atravessando o Coelho para sacramentar a sua permanência na Série A do ano que vem, Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. O Atlético Paranaense, de fato, vem reagindo e reagindo bem. Você citou bem o Coelho, tendo boas atuações nas últimas partidas. E como foi essa, diante do Atlético Goianiense, vitória por 2-0. O Atlético já tem 40 pontos, 4 jogos, 2 em casa, como você bem disse. Fazendo o dever de casa, pelo menos, ele chega a 46 pontos ganhos e já estará praticamente, já estará garantido aí, né, fora da zona do rebaixamento, se mantendo, pelo menos isso, na Série A do Campeonato Brasileiro. O assunto agora com Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas. Robinson, o Corinthians, de fato, melhorou e muito nos últimos jogos. 5 vitórias consecutivas. É claro que, mas qualquer um percebe que o Memphis Depay está somando muito nesse elenco. O Yuri Alberto, que eu sempre considerei um bom atacante, vem fazendo gols, vem jogando bem. Claro, o Hugo também, com defesas importantes. O time no todo está se portando muito bem. Tem falhas ainda? É claro que tem. Mas é um outro Corinthians em relação ao que a gente discutia meses atrás. Não muito tempo atrás, né, Robinson? Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos voltando aqui para conversarmos sobre mais um tema esportivo com os amigos internautas. E abordarei, no presente momento, a realidade do Esporte Clube Corinthians Paulista, que vem num processo de reabilitação muito grande. Desde a abertura da janela de transferências de inverno para cá. Corinthians melhorou seu rendimento com as contratações realizadas pela diretoria. O alvinegro de Parque São Jorge, que lutava contra o rebaixamento de forma desesperada, hoje já pensa em disputar uma pré-Copa Libertadores, é uma outra realidade. Já é o 9º colocado. O Corinthians passou 15, 18, 20 rodadas dentro praticamente da zona de rebaixamento. Então, a que se deveu essa mudança sistemática e muito positiva na equipe paulista? É evidentemente que contratações de qualidade foram determinantes para mudar essa realidade, essa triste realidade que se apresentava para o torcedor corintiano. Chegaram, do meio do ano para cá, vejamos, goleiro Hugo, um destaque, talvez um dos maiores, se não o maior, zagueiro André Ramalho, volante venezuelano Martínez, José Martínez. Tinha também escondido lá no Parque São Jorge o Rodrigo Garro, o argentino, que para mim é o craque, é o diferenciado do time. Tá? Igor Coronado chegou. O Memphis Depay, sem sombra de dúvida, foi uma contratação de impacto. E eu confesso aqui publicamente que eu não esperava que ele desse essa resposta que até o momento vem dando. Memphis Depay tem sido decisivo nos últimos confrontos, tem dado um toque refinado do meio para frente, e a qualidade técnica do holandês, aliada ao argentino o Rodrigo Garro, fizeram com que o Yuri Alberto voltasse a ser artilheiro. Yuri Alberto, que vinha sendo crucificado, xingado, vaiado a cada partida disputada com a camisa do alvinegro, passou a ser uma figura determinante. Hoje briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, pela artilharia nacional, com a lesão do Pedro, senão dificilmente Pedro iria correr risco de perder, mas com a lesão grave que o Pedro infelizmente sofreu, o Yuri Alberto cresceu. Mas cresceu por quê? Porque tem
na sua retaguarda, 2 meias criativos. Algo que falta em muitos times por aí, inclusive na seleção brasileira. Nós não temos meias com poder de qualidade técnica no quesito criatividade, que pelo menos que me agrade. E o Corinthians hoje está dispondo disso. Agora tem nessa reta final, restando tão somente 2 rodadas, 2 confrontos diretos. Um contra o Vasco, no domingo o Vasco está atrás, é bem verdade, o Corinthians é o 9º, o Vasco é o 10º, mas tem outro contra o Bahia, que é o 8º. Então o Corinthians poderá brigar nessa reta decisiva do Brasileirão pelo G7. E aí, de possível rebaixado, postulante a vaga na Copa Libertadores. Contratações de qualidade, para mim, foi fundamental. Forte abraço e até a próxima. Legal, meu caro Robinson Lessa, um abraço para você aí em Penedo Alagoas. O Corinthians, de fato, é uma outra equipe. A postura, sobretudo, é outra. Agora, não há como negar que um jogador especial, o Memphis Depay, está sendo fundamental, está jogando muito bem, está com um bom condicionamento físico, melhorando a cada dia. O Yuri Alberto reencontrando o seu melhor momento, fazendo gols. Uma dupla muito boa, né? Uma dupla perfeita dele com o Memphis. O Hugo e outros jogadores também se destacando. O Corinthians não é à toa, nenhuma equipe chega a 5 vitórias consecutivas, se afastando da zona do rebaixamento, e o melhor, né? Pensando sim, e com todo o direito, e com boas possibilidades, ainda mais com a possibilidade de termos um G8 para Libertadores, ou até um G9, de ser um dos candidatos a uma das vagas, mesmo que no play-off, na repescagem não, na pré-Libertadores do próximo ano, em 2025. As equipes de Cruzeiro e o Racing da Argentina decidindo neste sábado a Copa Sul-Americana. Eu já tinha falado logo na abertura do programa que o Cruzeiro, não tem como negar, vinha priorizando pensamento voltado para essa decisão, porque é uma chance real de um título internacional, a segunda maior competição da América do Sul, e se garantir, consequentemente, na próxima Libertadores da América. O Diniz, ainda num trabalho recente, vem procurando ajustar a equipe no seu modo de jogar, isso leva um tempo, mas o Cruzeiro está numa final, vai encontrar uma equipe, olha, parada duríssima. O Racing, que é um bom time, vem num bom ano, não será moleza. Agora, o Cruzeiro também tem grandes possibilidades, assim como o Racing. O Cruzeiro tem, sim, todas as hipóteses de pensar em brigar pelo título. O jogo confirmando neste sábado, em Assunção, no Paraguai, a decisão da Copa Sul-Americana. Cruzeiro que eliminou o Lanús, e o contra o Racing, que eliminou o Corinthians na fase semifinal da competição. E a gente vai estar fazendo um programa especial ainda neste sábado para abordar a final da Copa Sul-Americana. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.